Vamos lá, boa noite, boa tarde, Marise. Provavelmente só você deve estar assistindo isso aqui. Opa, cheguei no slide errado. Bom, desculpa a minha cara aqui branca de fantasma, mas é a maneira que eu encontrei de deixar a gravação bonitinha. E vamos lá, então, vamos falar aqui sobre o SP-Track. Primeiro eu vou apresentar a problemática dele. Vou usar aqui como base a apresentação para deixar esse fundinho do SP-Track e aí o meu rostinho falando aqui. Vamos lá. Como que o SP-Track nasce? A matéria de IPI, né, o projeto de inovação, pesquisa e inovação, a gente tem que usar alguma arquitetura, algum tipo de projeto que envolva captura de dados de desempenho de máquinas. E o primeiro grupo que pegou o SP-Track, o grupo que iniciou o SP-Track, era composto pelo Gabriel Duarte, pelo Vinícius Souza, se eu não me engano, o Magrinho. E também tinha o Alexandre, enfim, tinha outros integrantes também. Esse grupo, ele cria o SP-Track com o objetivo de fazer a leitura de dados de desempenho de máquina dentro de instituições acadêmicas. Então, esse produto, o SP-Track, ele é destinado às instituições acadêmicas. O Duarte, ele provavelmente deve ter sido o precursor, não cheguei a conversar tão a fundo assim com ele, mas ele trabalha, né? Ele trabalha na SP-Tech como ali no time de suporte, ele faz a manutenção de máquinas, recebe chamados, etc. E ele teve a ideia do SP-Track, a concepção veio de um problema vindo do próprio trabalho dele, que é o seguinte: ele não tinha como gerenciar as máquinas com tanta facilidade e ele também não tinha uma ferramenta que fazia análise dos dados das máquinas, que era o objetivo do projeto de pesquisa e inovação. Então o SP-Track ele é conceituado dentro dessa ideia. Vamos fornecer as instituições acadêmicas, no caso do Duarte, né, a SP-Tech, por isso o nome até SP-Track e SP-Tech são parecidos, essa ferramenta para auxiliar e servir de apoio para as instituições acadêmicas, para gerenciar as máquinas que a instituição possui e também para monitorar ali por meio de análise de dados como que está o desempenho de cada equipamento. Então, beleza, essa aqui é a problemática que a gente encontrou. As instituições elas precisam de uma ferramenta para gerenciar e para poder fazer uma análise dos dados das máquinas. E é isso, show. Então, qual é a arquitetura que a gente usa? Assim que o programa, a API, ela é instalada por via script, a gente tem um script pronto que faz a instalação, puxa do GitHub. E, enfim, assim que a API ela é instalada, o usuário ele vai lá, liga a máquina, então ele abre a máquina, o estudante, né, que acaba sendo o usuário da nossa aplicação, mas não o cliente da nossa aplicação seria as universidades, as instituições, as faculdades, mas, é claro, com um foco dentro da área de suporte dessas instituições. Mas o usuário em si acaba sendo o usuário, acaba sendo o aluno sem querer. Por que acontece? Para a máquina ser iniciada, precisa do estudante, né? Ele chega lá, pega o notebook ou liga a máquina ali no botãozinho e ali o sistema operacional ele faz o boot junto com essa aplicação, junto com essa API. Então ele ligou ali o Linux dele, ligou ali o Windows dele, o Windows está programado, o sistema operacional dele está programado para iniciar essa API, que faz uma tentativa de conexão com o banco. E aí, se essa conexão passar, ela começa a registrar os dados e correr a API em si. E caso falhe, ela insere dentro de um Docker, num local específico da máquina, etc. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Então, qual é a arquitetura? O estudante abre, a API começa a rodar e começa a capturar dados. E esses dados vão para o banco e do outro lado, na outra ponta da arquitetura, tem lá o cara do suporte, o Duarte, o Zanin, o Márcio, e ele abre lá a dashboard dele, ele abre a dashboard da faculdade, ele entra no site, acessa o site e entra ali na dashboard da faculdade e começa a fazer a leitura assim, dá pra ver aqui, essa máquina aqui tá boa, essa máquina aqui tá ruim, putz, preciso de fazer tal coisa nisso aqui, tal coisa nisso aqui. Então, show! Vamos lá então mostrar agora tecnicamente como que funciona. Primeiro eu vou entrar aqui no SP-Track, esse aqui é o nosso site, vou fechar o Spotify aqui. Esse aqui é o nosso site, ele tá bonitão aqui, beleza. Não importa muito, tem aqui a tela de cadastro, então por exemplo, você coloca o CNPJ da instituição e dá um exemplo aqui. Eita, o mouse falhou, calma aí. Mouse falhou, tirei. Vou pegar aqui por exemplo a Anhembi Morumbi, que é uma universidade. Aí eu pego, claro, o CNPJ dela,
CNPJ. Te falar que digitar no escuro não é uma experiência muito boa, não. Vou pegar aqui o CNPJ da universidade e ele já vai reconhecendo alguns dados aqui. Deixa eu sair da apresentação, joguei aqui o CNPJ, troquei de input, então ele já encontrou aqui a sociedade, o nome social, o nome fantasia, que é a Universidade de Anhembi Morumbi, e aqui algumas outras informações, e aí ele passa só os dados de administrador. Como a gente já tem um ASPTech dentro da nossa plataforma, eu não vou cadastrar nem nada. Importante dizer uma coisa, a gente também está usando o localhost dentro da máquina pessoal, ou seja, a gente fez o deploy já, ele está no ar, só que é melhor não usar porque ele não está povoado, ele não está com tantos dados, e também a gente teve muitos problemas com a Azure. Então vamos lá, vamos entrar aqui na conta do Alessandro, que é o usuário da SPTech. Então vou entrar aqui alessandro.goulart. @sptech.school. A senha aqui, minha senha hiper mega secreta. E beleza, ele tem acesso aqui à dash dele. O que tem na dash dele? Aqui, no caso, como já está criado tudo certinho, a gente tem aqui a sala 1A CCO, sala 2A, todas as salas cadastradas bonitinhas. Aqui é exemplificando a SPTech no primeiro ano, que é o ano que a gente teve experiência com a SPTech, então a gente sabe que existem ali 5 salas, entre elas aqui do primeiro, segundo, terceiro, quarto e sexto andar, pulando o quinto porque é de empresa, e aqui as salas correspondentes aos cursos que são disciplinados, aos cursos que são passados em cada sala. Então beleza, vou entrar aqui na sala 1A de CCO, eu tenho aqui acesso aos dados da máquina Samsung Torchwood, Samsung Sliffen, que são as máquinas cadastradas, etc. E beleza, aqui ele passa um resumo geral de como que está a situação de cada sala. Então esse 100% aqui significa que todas as máquinas estão funcionando show de bola. Esse 67% significa que... Deixa eu entrar aqui na quantidade de máquinas que tem, acho que são 3, né? São 3 máquinas que estão dentro das salas, só que uma delas está em manutenção, por isso que a conta dá 67%, né? Arredondando daria 33, ou seja, 66,6 infinitos ali. A gente arredonda para 67%, que é a quantidade de máquinas que está disponível na sala. Isso aqui é uma métrica ruim, a gente tem até uma tabelinha, não vale a pena agora mostrar, mas a gente tem uma tabelinha que no início do projeto a gente registrou quais seriam as métricas boas, ruins do projeto, etc. Aqui 50% é ADS, provavelmente só tem 2 máquinas, e beleza. Show, a gente tem aqui tudo certinho. Vou entrar aqui, por exemplo, em estatísticas. Em estatísticas a gente tem o uso médio da CPU das máquinas da instituição. Então quando o grupo de alunos ali, eles ligam as máquinas, eles têm ali média de consumo de 45% de CPU, então as máquinas tendem a ficar ali oscilando mais ou menos na metade do percentil, né? Então normalmente uma máquina da SPTech ficaria ali entre 40% e 50% durante o uso. A média de memória RAM 104.16, etc. Vale a pena lembrar um negócio, esses dados são muito viciados, eles não representam a realidade. Porque acontece, quando a gente coloca a API para rodar, a gente está desenvolvendo, estamos com a AWS com uma conexão RDS, a gente está vendo vídeo no YouTube, e isso não foi testado num ambiente escolar de verdade, num ambiente acadêmico. Isso foi testado aqui durante o desenvolvimento, a gente está fazendo outras coisas e a máquina acaba consumindo bastante. Já dentro de um ambiente acadêmico de verdade, ali no máximo o que um aluno vai ter aberto é o navegador, o VS Code, e isso nem executando diretamente alguma coisa. Talvez a tela esteja apenas parada porque ele está prestando atenção na explicação do professor, etc. Então, essas estatísticas elas estão viciadas para o uso cotidiano de um desenvolvedor, não de um aluno. Cabe destacar isso, mas é só um exemplo. É claro que se essa aplicação ela fosse realmente para produção e entrasse dentro de uma universidade, de uma instituição acadêmica, esses dados aqui seriam muito menores. A média de uso de CPU, por exemplo, ficaria a 10%, provavelmente, etc. Show! E aqui a gente tem a quantidade de máquinas monitoradas da instituição, histórico de disponibilidade, aqui dos últimos 7 dias, enfim, aí dá para trocar pela quantidade. Se eu colocar aqui mais tempo, provavelmente ele não vai encontrar, porque a gente tem registros muito recentes. E a disponibilidade aqui das máquinas. Então, como eu falei, aqui a gente tem 83% das máquinas disponíveis, 2/12, e aqui o histórico de estado muito bom, etc. O estado das máquinas seria o seguinte: todo dia a API vai lá e faz um registro. Putz,
das máquinas que a gente tem aqui, X ficou boa, Y ficou ruins, etc. E aqui esse gráfico faz as medidas. Aí beleza, vamos entrar aqui em manutenção. Manutenção é o seguinte, a gente tem 10 máquinas funcionando e 2 manutenção. Eu vou jogar essa Dell Sontaran para manutenção aqui e vou falar que o problema foi aluno derramou refrigerante no display. Derramou de reclamou de refrigerante. A gente não precisa ser tão específico. Beleza, a máquina ela foi inserida lá para manutenção, tanto é que vai fazer o update aqui e foi. A Dell Sontaran, ela... Eita, acabei tirando muito rápido, mas enfim, se eu clico aqui na máquina, acabei não vendo, apertei 2 vezes, dei duplo clique. Tem aqui o nome do problema que foi posto, como o refrigerante acabei já disponibilizando, você pode aqui só alterar, falar, olha, tudo certo, problema resolvido, e você pode disponibilizar. O que acontece, vocês viram ali, o Dell Sontaran foi para aquele lado, eu acabei clicando sem querer 2 vezes, e ele voltou aqui para as máquinas disponíveis. As métricas se alteram. Vou colocar de novo aqui, vou colocar qualquer coisa só para deixar registrado. Vocês vão ver que as métricas aqui das estatísticas, provavelmente, 75%, uma métrica horrível para uma universidade. Se você tem 75% das máquinas em manutenção, isso aqui não é bom. E beleza, vou liberar ele aqui só para manter um padrãozinho. Eu vou nem colocar texto, deixa ele lá e beleza. Equipamentos, aqui a gente pode cadastrar um equipamento, então a gente passa os dados da máquina, o endereço MAC dele e qual sala ele pertence, não vale a pena cadastrar agora também, é muito rolê, e aqui a gente passa os dados dos componentes. Aqui a gente consegue digitar uma máquina, então por exemplo, se eu pegar essa Dell Sontaran aqui, gosto muito de usar ela de exemplo porque ela tem um nome muito específico, que é Sontaran. Aí eu vou colocar aqui ela na sala 4A, lembrando que ela estava no 6A ADS, vou editar. Aí ele fala dados alterados com sucesso, dá o reload e ele foi para a sala 4A de ADS. Vamos lá, vou jogar ele de volta para 6A ADS, então a função de editar foi demonstrada. Depois eu vou mostrar o histórico que é de projeto individual e até... Beleza. Vamos lá, projeto individual depois. Então aqui a gente tem a instituição, que a gente consegue editar os dados da instituição e show de bola. Agora começando então os projetos individuais, como que funciona mais ou menos cada um. Antes de mostrar os projetos individuais, na verdade eu vou dar uma passada aqui na API. Então a gente tem aqui a API, calma aí, a gente tem a API em Java também, uma aplicação, na verdade não é nem uma API, ela é uma aplicação por sua própria, ela é mais visual do que uma interface mesmo. Enfim, vamos lá, a gente tem aqui a API.py, que é ela quem vai fazer o seguinte. Como eu havia explicado da arquitetura, a primeira coisa que ele vai fazer é o seguinte, ele vai procurar, ele vai ver se está no modo de desenvolvimento ou de produção. Aqui ele vai cair no modo de produção. Ele vai tentar criar uma conexão com o nosso banco lá da Azure. Eu vou deixar isso aqui público, até porque esse vídeo vai só para Marise, e se for para o YouTube também, o contrato da Azure vai ter esgotado no dia 31 de dezembro, então esse banco vai deixar de existir se alguém tentar conectar. E aí, beleza. Então ele faz uma tentativa de conexão com esse cara aqui, e se ele der erro, ele vai jogar para o localhost. E aí você vai falar, pô, mas isso aqui tá errado, tá jogando para o localhost da máquina, o que é isso? Então, dentro do nosso script de instalação, que eu vou até demonstrar aqui, ele faz uma substituição, que é o seguinte, quando ele está terminando de instalar o Docker aqui, ele vai fazer uma verificação para ver se existe o Docker, etc. E aí ele inicia o serviço, tudo. E aí o que acontece? Ele vai ele vai criar um banco ali do SPTrack com as nossas tabelas, etc. dentro da porta 3306. Ou seja, ele vai substituir o banco de dados da máquina. Isso dentro de uma instituição acadêmica é ruim, vou deixar bem claro porque eu vou ser verdadeiro nesse vídeo. O que acontece? A arquitetura é o seguinte, ele tentou inserir lá dentro do banco como posso dizer, ele tentou conectar no banco, ele tentou conectar no banco da Azure, falhou, beleza, a Azure fechou, deu algum problema, então entra na solução de backup. A solução de backup é o que? Joga para o Docker. Então a gente tem uma série de problemas derivados disso. Por quê? Primeiro, a SPTech, por exemplo, ela é uma faculdade de tecnologia. Então os alunos eles têm acesso ao Docker e eles têm acesso também ao MySQL da máquina.
Então, você deixar ali os dados, você substitui a porta 3306 e reserva ela para um banco de dados só da API, isso vai dar muito ruim. Não é uma ideia boa, porque depois os alunos vão ter dificuldade de entrar lá dentro do banco. Outro problema que a gente encontra é que ele não tem uma ferramenta que puxa os dados que foram guardados no Docker e joga de volta para Azure para ela poder ser calculada lá no site. Então, qual que seria uma solução proposta para uma espécie de quarto sprint que a gente tinha em mente? A gente ia usar um banco de dados relacional da AWS, que é Relational Database... esqueci qual é o significado do S. Que a gente ia instalar uma MySQL Server lá dentro, e se o MySQL Server da Azure falhasse, ele ia jogar no MySQL Server da AWS. Mas essa era a solução que a gente tinha durante o desenvolvimento. Claro, se fosse produção, a gente queria ter um pouco mais de tempo, realmente colocar esse aplicativo, colocar 2 bancos de dados, etc. Mas como não tem, tudo bem, já era. E também criar aquele limpador, eu ia chamar até de Database Cleaner, que ele ia limpar o que foi pro banco de dados secundário e jogar de volta pro primário. Então beleza, ele entrou aqui, então ele vai fazer o seguinte, ele entrou, já viu que a conexão funciona, ele vai tentar puxar os dados da própria máquina. Então o aluno ele ligou lá a máquina dele, e a primeira coisa que essa máquina vai fazer quando entrar no banco é verificar se ela mesma existe. Então ela vai fazer uma pesquisa se o endereço MAC dela está registrado lá dentro. Se tiver registrado, beleza, ela passa. Se não, a aplicação fecha e para de ser executada e tá show de bola, fica só o usuário. E aí, beleza, aqui a gente seta alguns valores, que são os IDs, são números, e a gente vai fazer um select, se passar, é claro, a gente faz um select pelo ID do equipamento que a gente capturou naquele select que pega pelo endereço MAC. A gente consegue pegar quais são os equipamentos, os IDs de cada componente. E aí, beleza, ele vai ficar plotando aqui um gráfico, e aqui a gente até comentou para não poluir a nossa API, mas ele abre chamados assim que a API ela identifica que o consumo, o desempenho das máquinas estão altas. Então beleza, vou aqui iniciar para ver que está tudo certo. Por favor, não dê erro, faz uns 4 dias que eu não abro ela. E aí beleza, ele até que plota aqui um gráfico pra gente, a CPU 61.5, agora 57.2, etc. E deixa esse gráfico bonitinho. Lembrando que não é visual, ele deixa ali no terminal caso o usuário se aventure em encontrar esse processo, mas ele não é uma interface que o usuário vai ter não vai ter em vista. E aí beleza, deixar aqui o Python morto, e é assim que ele vai capturando dados. Agora a gente entra em alguns problemas do nosso projeto, que é o seguinte, coisas que poderiam, eu falei, eu quero ser verdadeiro nesse vídeo, coisas que poderiam ter sido feitas e numa futura quarta sprint. Existem projetos individuais que não estão dentro da própria API, eles são arquivos Python que correm por fora. Eu gostaria de unificar todos eles dentro de um arquivo único, um processo único. Ou seja, assim que aquela aplicação, ou seja, o sistema operacional iniciou aquela aplicação do Python, deu ali o comandinho Python 3 api.py ou fazer ele virar um executável de alguma maneira, ele já unificasse tudo do Python dentro dele só. Mas como os projetos individuais foram feitos ali durante a última semana, a maioria não conseguiu ser feita tudo junto dentro da api.py. Eu sei que o tarefas ele está. Tanto é que aqui, ó, deixa eu até ver se ele mostra. Aqui, existe esse bloco de códigos que é o seguinte, ele tenta iniciar uma nova thread dentro de um arquivo que se chama tarefa.py, e aí a tarefa.py é meu projeto individual, e assim ele vai correndo esse arquivo normalmente, então ele vai executando esse script Python naturalmente, e ao mesmo tempo ele está executando o tarefas.py. Não deu tempo de juntar todos os projetos individuais, então esse foi um dos problemas identificados durante o projeto. Então beleza, agora vamos mostrar os projetos individuais, vamos um por um. Aqui a gente tem os chamados, que aquela tela estava desatualizada, eu acho, estava faltando tarefas. Bom, vou apresentar primeiro o meu projeto individual, que é o que eu tenho mais propriedade para apresentar, que é o Tarefas. E o Tarefas ele faz o que é o Tarefas? O Tarefas é o seguinte, você tem ali o suporte, o Márcio, por exemplo, da nossa faculdade. Ele precisa fazer uma análise específica sobre o desempenho das máquinas da sala de CCO durante a aula de LP. Então ele vem aqui em criar tarefa,
Ele vai dar aqui uma descrição qualquer, um título qualquer, uma descrição qualquer. Ele vai falar quando que a tarefa deverá ser criada. Então, por exemplo, assim que eu apertar o botão criar tarefa para criar agora, ou se ele quiser deixar citado para uma data futura, também dá para fazer por aqui. E se ele quer colocar uma data final para ela ser automaticamente excluída, ou seja, passou dessa data eu não preciso mais registrar nenhum dado, ou sem data prevista, ou seja, vai continuando aí, depois eu edito essa coisa, dá para editar a tarefa. E aqui ele vai selecionar os dias. Então o que acontece? Eu sei que as aulas de linguagem de programação que usam o NetBeans, que é o programa mais pesadinho, se eu não me engano, que a gente teve nesse semestre, que foi o programa que mais requer desempenho das máquinas, as aulas de LP são nas quartas-feiras, das 9h30 até as 14h30, por exemplo. E aqui eu posso agrupar por salas ou personalizado. Personalizado você tem que ir selecionando um por um. Nossa, é um rolê do caramba. Então a gente vai por salas. E aqui em por salas eu posso colocar só a sala de CCO. Então o que vai acontecer? Todas as máquinas que estiverem cadastradas dentro da sala de CCO, assim que der 9h30 ou assim que estiver dentro desse período de horário e a API for ligada, a API vai fazer uma pesquisa para ver se tem alguma tarefa lá que se encaixa no modelo dela. Então o que acontece? Imagina aqui que a minha máquina que eu estou usando agora, ela está 10 horas da manhã de uma quarta-feira e ela está cadastrada na sala de CCO, então ela acabou caindo nesse filtro. E o que ela vai fazer? Ela vai começar a capturar esses dados e jogar para uma área específica, uma área do banco, uma tabela do banco, que vai cadastrar especificamente, olha, essa máquina aqui faz parte desse conjunto de grupos, especificamente daquela máquina, e as medidas dela são x, y, z. E aí beleza, então criou. E com essa ferramenta, com essa funcionalidade, que são as tarefas, é possível criar análises mais específicas, análises mais profundas de como que está o desempenho. Uma muito legal que eu usei de exemplo é o seguinte: leitura Acer essa aqui. Leitura Dell Sontaran versus Lenovo Nestene. Então imagina que você tem ali duas máquinas na faculdade, é a Dell Sontaran e a Lenovo, e o pessoal liberou uma verba para o pessoal de suporte comprar mais máquinas. Então fica ali entre a Dell e a Lenovo, qual que a gente vai comprar? Então essa funcionalidade ela ajuda a fazer uma análise sobre esse período. Então a gente vem aqui, Dell Sontaran versus Lenovo Nestene. Aqui tem esses dados e eu posso analisar especificamente como que estava cada máquina. Últimas 24 horas não tem mesmo. Como que estava cada máquina durante esse período. Então eu sei que a Lenovo Nestene teve esse desempenho aqui e a Dell Sontaran esse desempenho. Qual que parece melhor? Parece melhor a Dell Sontaran, ela está desempenhando melhor esse papel. Então imagina que durante esse período de tempo as duas máquinas estavam rodando ali, por exemplo, uma aplicação em Java. Então é claro que você vai escolher uma Dell Sontaran para comprar futuramente. Porque a Lenovo Nestene teve um desempenho mais flutuante comparado com a Dell Sontaran. E aqui também tem as máquinas e como que estava pessoalmente aqui, como que estava especificamente cada um deles. Dias monitorados, foram 2 dias de monitoramento dessa brincadeira aqui. 100% das máquinas fora do alerta, então tá tudo certo, as máquinas estavam em status bom. Tanto é que aqui, ó, a CPU das duas ficou ótima e a RAM ficou ruim dentro das métricas. Mas aqui, pelos dados que foram registrados, a Sontaran se destaca melhor. E a média de processador, então aqui passa do conjunto e aí especificamente a gente pode filtrar por meio desses selects. E aí beleza, essa aqui é a ideia do tarefas. Eu vou mostrar mais um tarefas que ficou muito legal, que é essa leitura NetBeans CCO. Então aqui a gente pode ver que, teve uma máquina estranha aqui, uma máquina que deu um desempenho muito estranho, ele ficou muito acima da média. A gente pode pesquisar quem foi essa máquina, aqui selecionando qual é. Se eu não me engano, eu deixei setado para ser o Slitten. Eu forcei essas medidas aqui para ser da Samsung Slitten. Então, pesquisando especificamente qual máquina que está dando ruim, aqui a gente pode ver qual é o número de patrimônio, etc. Então, beleza. Show de bola e tarefas apresentado. Vou mostrar aqui os chamados, que é o do Dani. O do Dani ficou muito legal. Ele está conectado diretamente no Pipify, então a gente tem 32 chamados aqui no total, 16 abertos e 10 concluídos. O resto, se eu não me engano, está no processo de triagem ali, então não tenho certeza. O Dani me deu uma explicação, mas eu confesso que de cabeça agora eu não lembro. Aqui são a da WordCloud, mostra as palavras que mais foram usadas durante os chamados, e aqui a quantidade de cada um. Então a gente tem 7 chamados em triagem, 4 em atendimento, 5 em problema, etc. Bem legal essa API, esse projeto individual do Dani, que ele até atualiza
ele deixa o Python rodando lá e ele vai atualizando de tempos em tempos. Temos o da Sanches também, que é... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar agora. Eu tenho que deixar aqui, eu tenho dentro do Blacklist aqui o meu gedit. O gedit ele é o editor de texto que vem padrão do Linux. Se eu deixar aqui esse main.py rodando e tentar abrir o gedit, vocês vão ver aqui que ele vai dar um problema. Ó. Vou abrir aqui o gedit, que é o editor de texto. Ele abriu e fechou. Aqui, ó. Ele estava na esquerda, nem acabei nem percebendo, ó. E aí ele vai avisando que foi morto. E tem um aqui, se eu não me engano, ele dá pra ver o histórico, os processos mortos. Então tá mostrando aqui como tá no horário de Greenwich, aqui os horários não batem, né? Tinha que fazer a tradução, acabou não sendo feita. Mas aqui eu abri 3 vezes o gedit e ele fechou. Ele forçou a fechada. Então isso aqui seria uma espécie... Esse aqui foi o projeto individual do Gabriel Sanches. E seria uma maneira de controlar o que o aluno pode ou não ver. Vou fechar aqui a aplicação do Python. Muito legal também este projeto. Aí, entrando aqui o do Brian. O do Brian ele tem outras coisas também, que seria... que a gente cadastra um funcionário. Então, por exemplo, o Márcio. O Alessandro Goulart, ele inicia a conta, né? O Alessandro vai lá e cadastra o Márcio. E aí, vamos lá. Ele criou aqui, deixou cadastrado o Márcio, etc. Dando um exemplo aqui, eu vou deixar um perfil que já tem pronto, que é o do Gabriel Duarte. Se eu não me engano, durante a apresentação a gente usou o Gabriel Duarte como exemplo. E a gente tem o Gabriel Duarte ele tem acesso aqui também a essa dash. Só que algumas áreas são proibidas para o uso dele. Por exemplo, a instituição. O Duarte ele não pode ter acesso a editar esses dados, os dados da instituição. Por exemplo, também funcionários. O Duarte ele não pode... criar opa, até deu um erro aqui, a requisição não chegou a tempo. O Duarte ele não pode criar um funcionário novo, etc. Se eu não me engano, aqui também era para estar, mas era uma discussão, isso aqui ficou em discussão, essa tela de processos. Acabou que a gente não tirou, mas era para estar. Bom, vou aqui entrar de novo com o Alessandro.Goulart, que ele tem acesso a todas as telas. sptech.school 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e show de bola, a gente entrou aqui. E o do Brian era esse, de cadastrar funcionários e fazer esse bloqueio aí caso o funcionário não estivesse dentro. O do Kleber era esse histórico aqui, que como eu falei, eu tenho que ser verdadeiro nessa apresentação. Esse histórico aqui ele foi feito, ele está em parte mocado, então ele tem sim uma conexão com o banco de dados, tanto é que você lembra, ó, até tirei aqui o Delson Taran da sala 4A e coloquei para a sala 6A. E só que esse tem uma parte aqui que está mocada porque não deu tempo de desenvolver o montante. Então, infelizmente, aqui não está um projeto completo. Esse aqui foi o projeto individual do Kleber. E o da Duda foi o Java em si. Eu não sei se eu vou conseguir abrir o Java, eu quero deixar bem claro isso. Eu vou ver se eu tenho aqui essa aplicação do Java dentro dos meus documentos. Aqui que é o sptrack. Aí entra em Java, vou entrar na pasta target e vou tentar executar o que tiver lá dentro, que é esse snapshot aqui. Então vamos lá, vamos executar esse Java sptrack. Eu vou conseguir executar sim. Agora eu não vou lembrar, eu não estou tão por dentro do Java assim. Leonardo não, é marcio.santana@sptech.school. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pode ter dado erro no login, hein? Vamos ver. Eu acho que não passou não. Não sei. Eu não sei se eu vou conseguir demonstrar aqui o Java. Não deu. Acho que ele não passou com a senha. Eu não consigo editar, ele bloqueou aqui a minha caixinha. Enfim. Mas o Java ele fazia ali, ele mostrava os gráficos, plotava, etc. Bom, acho que já passou tempo demais, já foi demonstrado aqui certinho o projeto. As notificações também é do Brian, lembrei. Então, aqui quando a máquina passava
quando as máquinas passavam do excedente, do limite das métricas que a gente colocou do que seria um alerta, ou seja, a CPU está aqui batendo 85%, isso gerava um alerta dentro do Bitfy falando, olha, na sala 1A, o dispositivo patrimônio 3892 está com a CPU em alerta, hein? Só que acabou que a gente não tratou direito esses dados, ou então, enfim, tem que ser verdadeiro. Se ficar mais de 10 segundos com a máquina batendo 85%, ele vai mandar, de acordo com a quantidade de tempo, digamos seja de 2 em 2 segundos, ele vai mandar 5 alertas falando literalmente a mesma coisa. Então, se já existisse, a gente tinha que dar um tempo, né, fazer um tratamento legal, mas acabou não sendo feito. Mas é esse, basicamente. Existiam coisas pra gente colocar numa quarta sprint que eu gostaria muito de ter feito, mas não existe. Eu acho que eu até peguei e forquei o Git e tô criando por conta própria agora o restante das modificações que eu queria fazer. Mas basicamente é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, professora, por ter ouvido. Se você chegou até aqui, é guerreira demais. E é isso. Muito obrigado. Vou fechar aqui, encerrar a gravação.